Estamos de volta e, Nath, você sabia que o intestino pode ser mais importante do que o cérebro na hora de cuidar da sua saúde? Eita, e hoje a gente vai falar exatamente sobre esse assunto super importante, porque o intestino é considerado por muitos especialistas como o primeiro cérebro do corpo. E para quem vai nos explicar isso pra gente é a doutora Aniele De Agostino, ela que é PhD em naturopatia clínica e que entende tudo sobre saúde intestinal e bem-estar. Seja bem-vinda, doutora! Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês. A gente adora quando você vem aqui, porque a gente conversa bastante sobre esse assunto e é um assunto que tem que ser falado, né? Muito. A gente, às vezes, faz coisas que não é legal pro nosso intestino e a gente não entende o que está acontecendo com o nosso corpo, mas, na verdade, é o intestino que está respondendo. Exatamente. Não é verdade? É isso mesmo. Ele Olha. que dá os sinais, né? E muitas das vezes a gente acaba nem percebendo. Só que são sinais importantes e até porque nós estamos no mês de maio, que agora reflete as doenças inflamatórias intestinais, né? E são esses pequenos sinais que vão levar essas inflamações futuras, Olha inclusive. só. E aí a doutora deu pra Aqui, gente ó. um livro, olha só, Samuca, livro lindíssimo que ela escreveu. Gente, Inclusive, eu estou vendo aqui, porque eu já sou curiosa, e tem um capítulo que você fala sobre a linguagem das fezes. A linguagem das fezes, o que seria isso, doutora? Muito legal, né? Essa é uma tabela americana, chama Tabela de Bristol, que é uma tabela que nós conseguimos investigar e diagnosticar, inclusive, a nossa saúde pelo formato das nossas fezes. ah é? Exatamente. Então, o formato das nossas fezes vão falar se realmente a gente está desidratado, se nós estamos com muito gases, né, intestinais, e isso vai refletir nas fezes também. E tem a tabela das fezes adequada. Então, realmente, que está ali entre o 4 e 5, que é o ideal que a gente evacue. Então, tem pacientes que às vezes falam, mas eu vou no banheiro todos os dias. Mas se é um formato diarreico, né, ou bolinhas de cabritinho, não é saudável. Nossa, Olha, eu não sabia nem disso. Caramba. Tem o formato mesmo, que é o salsicha, ele tem que estar todo retinho, não tem que ter vilosidades. Então, é uma tabela para a gente começar a se investigar todos que os legal. dias. Exato. E doutora, se a gente estiver, né, defecando dessa forma que não é saudável, o que tem que fazer? Aí a gente tem que procurar ajuda, né, do especialista para identificar o porquê que nossas fezes estão dessa forma. Principalmente pela desbiose, que hoje a maior parte da população está nesse desequilíbrio de flora intestinal. Então nós temos muito mais protozoários, bactérias nocivas do que benéficas, né? E nós temos mais de trilhões de bactérias. Só que com o longo do tempo, né, o envelhecimento, a má alimentação, os aditivos químicos, antibióticos, tudo isso vai decaindo todas as bactérias benéficas. Então, é importante que a gente procure especialistas em saúde intestinal integrativa, que vai além do que só fazer um exame, né, para investigar doenças mais crônicas, mas é prevenção mesmo intestinal que a gente fala. Doutora, falando em prevenção e falando nessa parte de microbiota, a gente sabe que tem no mercado muitos produtos que têm os lactobacilos vivos. Eles de fato ajudam ou não? Deveria ser uma maneira mais médica, medicinal de repor essa microbiota, vamos dizer assim. Isso, eles são extremamente benéficos, só que no momento certo, tá? Porque se a gente tiver com a desbiose, com realmente essa maior, né, distribuição de bactérias nocivas, os lactobacilos vão fermentar o nosso intestino numa guerra ali de bactérias. Então é importante que a gente exclua realmente essas bactérias, esses protozoários, para depois a gente fazer a reposição, a modulação intestinal, que é após o intestino estar hidratado, irrigado, detoxificado, desparasitado. Então é a segunda etapa. Então não é usar a torta direito, como é a maioria dos pacientes chegam a nós, mas eu tomo esse lactobacilos ou esse, piorou. E realmente eles pioram se o intestino tiver num quadro de desbiose. Olha só. E doutora, existe relação do intestino com a nossa imunidade? Tem 73% da imunidade, o intestino é o responsável por ela, né? Então, para que a gente possa melhorar a imunidade, inclusive das crianças, a gente precisa melhorar o intestino delas e o nosso também. Então, tem total relação.
E a relação com o emagrecimento? Tem alguma relação? Porque tem gente que fala, eu não consigo, eu tô fazendo certinho, eu tô indo pra academia, eu tô fazendo... e não emagreço. Existe alguma coisa ali no intestino? Também. Inclusive, a gente fala, né, no livro das bactérias boas, que a gente fala dos supervilões e os super-heróis, né? Então, tudo tem a ver com o intestino. Hoje a ciência já mostra que 260 patologias ou desequilíbrios em saúde têm correlação com o intestino. E o emagrecimento, ele também. Hoje existem algumas bactérias, chama até bactérias gordurosas, né? Tem algumas bactérias que acumulam gordura no nosso organismo e tem algumas que favorecem o nosso metabolismo. Então, essa desordem de bactérias vai sim desfavorecer o processo de emagrecimento. Nossa, então realmente está relacionado a quase tudo, né? Tudo. Até na nossa pele, doutora? Sim, até na pele, até por conta do emagrecimento e pele, o intestino vai inflamando, né? E na medida que ele inflama, se intoxica, a gente vai realmente perdendo a atividade bioquímica do nosso corpo, principalmente a pele também, né? Então, o tecido da pele vai inflamando, intoxicando, então a pele acneica, o melasma também, que é a sujosidade hepática, que tem a ver com o intestino também. Então, uma sobrecarga hepática são sobrecargas intestinais também. Então, tudo a gente pode melhorar com a base no intestino. O intestino é milagroso, é mágico. Falando em melhora, muitas das vezes é por meio da alimentação, mas e o feijão? Porque quando a gente era criança, a avó falava, né? Ah, não pode comer feijão todo dia porque não faz bem pro intestino, é verdade? É verdade. É mesmo? Na verdade é porque o feijão ele tem muito enxofre, né? E aí ele fermenta. Se nós temos uma simbiose, essas bactérias benéficas, a gente não vai ter tanto prejuízo com a fermentação. Agora, se nós estamos nesse processo de desequilíbrio, aí sim. Então, geralmente, hoje, a maior parte da população tem esses processos de gases, né, com o feijão e também precisa passar o processo da fermentação para antes ser consumido. Então, até as vós, as mães deixavam ali de molho, né? Sim. Precisa deixar para que aquele enxofre saia, aquela espuma é o próprio enxofre. Então, para que a gente não haja fermentação intestinal. E essa fermentação inflama e aí vai trazendo outras consequências. Os gases, aí retém a gente de líquido, deixa a gente mais inchada, mais inflamada, aí gera celulite. Então, nossa, é um monte de consequências. São vários fatores, São né? vários fatores. E doutora, a gente está falando de todos os malefícios, o que pode, o que não pode, mas e o que deixa o intestino saudável? O que a gente pode fazer no dia a dia para ele se manter saudável? Primeira coisa, né, o que nós já sabemos são as gotas de milagre, que é a água. A água é extremamente importante, é o que lava essa tubulação, né, nossa, do intestino. Então, se hidratar é muito importante. Hidratação com água alcalina, com pH acima de 7,5. E a gente pode alcalinizar a água com limão. Então, a gente pode alcalinizar a própria água com gotinhas ou meio limão. Bicarbonato também alcaliniza a água. Então, a água é o principal ingrediente. Eu sempre falo pela água porque todo mundo tem em casa e dá pra ter, né? Outros alimentos que ajudam muito é o aloe vera. A aloe vera é como se fosse um detergente. Então, consumo de aloe vera 3 vezes ao dia é como se ele lavasse o intestino, fosse realmente esse sabão, né? Puxando realmente as toxicidades. Como a gente Hoje a aloe vera a gente consegue fazer manipulado. Tem também, né, algumas marcas confiáveis, que é a própria babosa. Então ela passa por um processo, né, para tirar as toxicidades dela. Hoje tem cápsulas também, tá? Mas tem cápsulas também. Mas o ideal é consumir 20 ml de aloe vera 3 vezes ao dia, ou pelo menos 2, de manhã em jejum e à noite. E se consumir aloe vera juntamente com outros ativos, né, como a cúrcuma, que é anti-inflamatória, então a gente pode fazer um shot, limão, cúrcuma e aloe vera, nossa, são os ingredientes fundamentais que vão deixar o intestino lavadinho, né, vai puxar com esse detergente, vai desinflamar e vai alcalinizar. Então, esses 3 ingredientes simples já fazem toda a diferença para o intestino. Doutora, em quanto tempo o nosso intestino consegue reagir a isso e a gente começar, porque tem muitas das vezes que a gente começa a notar, nossa, mas minha pele tá melhor, né? A minha facilidade no treino tá melhorando. Em quanto tempo
tempo, mais ou menos, doutora, isso vai melhorando? Hoje nós temos tratamentos muito avançados, né? Então hoje a gente consegue reabilitar o intestino do paciente em 3 dias, apenas 3 dias, né? Clinicamente a gente consegue. Agora, de forma, mudanças de hábitos em 30 dias o paciente é bem rápido, ele é bem regenerativo mesmo. Agora, alguns casos mais crônicos, no máximo 90 dias, mas de 3 dias a 30 dias a gente muda total essa vida intestinal. Perfeito. Adorei, doutora. Amamos, mais uma que vez. demais. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada mesmo, Volte meninas. sempre. Olha só, o livro da doutora Parabéns. maravilhoso. A gente recebeu aqui, com certeza nós vamos ler e a gente conta tudo pra vocês. Tem o Instagram na tela, @doutora Aniele de Agostino. Vão lá, sigam ela que tem bastante conteúdo sobre esse assunto também. E se você gostou desse vídeo, eu peço agora que você curta, que você comente e que você compartilhe a mais pessoas. Assim o YouTube entregará mais conteúdo a você e muitas pessoas que necessitam e precisam dessa informação.